vindos, independente de como vocês estejam, tá bom? Então, vamos iniciar. A gente deu 5 minutinhos aí para a gente iniciar a nossa live, para fazer com que as pessoas cheguem, e conforme as pessoas vão chegando, elas vão recebendo a nossa energia. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar bem rapidamente, tá bom? Hoje a gente vai falar de óleos essenciais no nosso dia a dia. De uma forma muito simples, de uma forma que vocês consigam entender como é simples usar os óleos essenciais, como é ter os óleos essenciais em casa. Então, eu vou falar bem rapidamente quanto tempo e como eu conheci a doTERRA. Eu trabalho com óleos essenciais há aproximadamente 3 anos, e a partir do momento que eu me descobri, a partir do momento que eu iniciei essa jornada com óleos essenciais, realmente eu tive muitas transformações a partir de usar verdadeiramente os óleos essenciais. E então, hoje, ao longo do tempo, conforme eu fui estudando, me aperfeiçoando e ainda estudo muito referente aos óleos essenciais, eu virei uma treinadora. Então, eu treino as pessoas, eu educo as pessoas a usarem óleos essenciais. E por isso que eu estou aqui hoje para falar para vocês como é que vocês podem utilizar óleos essenciais no dia a dia de vocês e como pode ser incrível essa jornada de utilizar óleos essenciais. Então, quando eu me introduzi a usar óleos essenciais, eu realmente me permiti. Eu me permitir conhecer o novo. E quando a gente acaba conhecendo, querendo algo novo, o novo é desconhecido e às vezes o novo dá medo, às vezes o novo traz incertezas de que, como em um vidrinho deste tão pequenininho, pode ter muitas coisas, como ele pode trazer grandes possibilidades e grandes transformações. Geralmente eu vejo as pessoas falando assim, ai, mas como um óleo essencial pode fazer tudo isso? Então hoje eu quero falar para vocês o que nós vamos abordar. Hoje eu quero que vocês compreendam, a minha missão aqui hoje é fazer com que vocês compreendam que vocês têm muito benefícios a partir do momento que vocês começam a utilizar óleos essenciais. E aonde que a gente pode encontrar esses benefícios? Então, eu vou falar aqui para vocês 5 possibilidades, mas hoje a gente vai abordar 4 dessas 5 possibilidades, ok? Então, eu vou trazer hoje para vocês como a gente pode usar óleos essenciais em uma forma física. Então, se a gente tem algo no nosso corpo, então, se a gente está com alguma dor, alguma doença, mas também eu vou trazer para vocês como vocês não chegarem nessa dor ou nessa doença. Como os óleos essenciais, eles funcionam muito bem nesses 2 quesitos, quando a gente está falando do corpo físico. E eu também vou trazer para vocês aqui um lado emocional e um lado mental. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso também, e vai ficar muito claro para vocês referente a esses campos. Então, os óleos essenciais, eles atuam no campo físico, e hoje eu vou falar com vocês, no campo mental e emocional, que eu também vou trazer para vocês, no campo energético, que eu falo, mas hoje eu não vou trazer esse assunto com vocês, e no campo financeiro. Essas 4 situações nós vamos abordar hoje. E como eu resolvi abordar isso com vocês, trazendo alguns óleos essenciais que vão possibilitar uma forma muito simples de vocês entenderem. Primeiro, que óleos essenciais, eles são extraídos de plantas. Para quem não sabe o que são óleos essenciais, eles são compostos químicos voláteis que são extraídos de plantas. E aí faz todo o processo, nós temos todos um processo, desde antes do plantio, no plantio e até depois do envasamento. Então, eu queria mencionar para vocês que os óleos essenciais que eu vou falar para vocês hoje é com muita segurança, é com muito amor e muito carinho que eu prezo o uso desses óleos essenciais, porque eu sei
quais são todos os processos que acontecem desde o início até o final. Então, a doTERRA, ela veio trazendo esses óleos essenciais para nós utilizarmos de uma forma muito séria, de uma forma muito segura. Quando as pessoas me perguntam, nossa, mas os óleos essenciais realmente fazem tudo isso, mas eles são seguros? Muitas pessoas me perguntam, nossa, mas eles são inseguros? Você está falando que a gente pode ingerir óleos essenciais. Vocês vão ver eu falando sobre isso. E eu falo para vocês com toda certeza absoluta, e não é a Thalita que está falando. É uma empresa que já existe no mercado há mais de 12 anos. É uma empresa multinacional. Ela está em mais de 60 países. E ela vem fazendo testes e mais testes sobre a qualidade dos óleos essenciais que nós temos. Então, eu posso garantir e dar a certeza absoluta de que esses óleos essenciais, eles têm uma pureza e um grau que vocês realmente podem utilizar e podem se sentir seguros. E não precisam acreditar em mim. É só vocês pegarem depois dessa live e pesquisarem na internet sobre como são os óleos essenciais da doTERRA e com certeza vocês vão ver muitos benefícios, porque não dá para eu falar uma live inteira. Eu poderia ficar falando sobre a qualidade dos óleos essenciais, mas a gente vai falar sobre outras coisas hoje, tá? Mas eu queria trazer para vocês essa segurança do que é usar óleos essenciais e o que tem por detrás desse vidro, que é uma empresa séria, que está há mais de 12 anos no mercado, está em mais de 60 países. Então, como eu queria trazer esse assunto com vocês e como nós podemos usar esses óleos essenciais. Então, eu trouxe aqui três assuntos que as pessoas gostam de falar, mas elas não gostam de ter e eu também não gosto. O primeiro delas é a ansiedade. Quem não tem ansiedade? Quem nunca teve ansiedade ou quem nunca se sentiu ansioso? Hoje eu fiz uma live e eu coloquei, eu já estou ansiosa para essa live. Quem nunca se sentiu um pouco ou muito ou em uma situação muito delicada de ter uma ansiedade? E eu também queria abordar hoje com vocês e para vocês saberem como nós vamos levar a nossa aula hoje. A gente vai falar sobre ansiedade. Eu não vou aprofundar sobre esses assuntos, tá? Mas eu vou trazer as possibilidades de usar óleos essenciais. E por que eu vou trazer esses assuntos? Porque de uma forma ou de outra, todo mundo tem. Todo mundo tem um nível de ansiedade. E dependendo desse nível de ansiedade, você tem uma cascata por detrás. É como se fosse uma cebola. Então, o que eu vou trazer também? Depressão e dores. Dores físicas. Dor de estômago, dor de cabeça. Eu vou trazer também dores nas articulações. Então, hoje é isso que nós vamos ver. Este é o resumo do que eu quero mostrar para vocês. A partir do momento que a gente abre os nossos olhos e a gente começa a entender o que são os óleos essenciais. Então, para começar, eu queria falar para vocês que todo mundo que tem ansiedade não tem depressão. Não necessariamente você precisa ter ansiedade e você ter uma depressão, né? Então, a gente pode ter uma ansiedade. Hoje eu me senti muito ansiosa, mas eu não tenho uma depressão porque eu simplesmente me senti ansiosa. Mas quem tem ansiedade, quem tem depressão, ele já teve ansiedade. Então, é a partir daí que eu queria começar a falar com vocês aonde a gente pode se encontrar e aonde a gente pode trazer uma consciência de também utilizar os óleos essenciais. Então, eu queria falar bem rapidamente para vocês que nós temos alguns óleos essenciais que nós podemos utilizar quando a gente se sente ansioso. Ou dependendo muito do nível, se a gente está num nível mais ameno ali, eu estou sentindo uma ansiedade porque eu vou ter um encontro, eu tenho uma ansiedade porque eu tenho uma prova, eu estou me sentindo ansioso por algum motivo e esse motivo é muito pontual, entende? Então nós podemos se sentir ansiosos por algo pontual que vai acontecer e aí
a gente acaba ou comendo mais, ou comendo menos, ou não conseguindo dormir por conta dessa ansiedade. E nós temos um óleo essencial que eu queria trazer para vocês, e ele é um óleo que é o mais utilizado no mundo, é o óleo essencial de lavanda. Tá vendo? Olha ele aqui. O óleo essencial de lavanda, nós podemos ter ele como um aliado para ele nos ajudar e nos auxiliar nestes processos que nós temos de ansiedade. E como é que nós podemos utilizar o óleo essencial de lavanda quando a gente está se sentindo mais ansioso? Que a gente tem algo pontual acontecendo. Então, imagine vocês aí que vocês tenham algo pontual, ou que vai acontecer algo, ou simplesmente vocês estão ansiosos por estarem em casa. Eu estou ansioso porque eu estou em casa, Thalita. Faz 100 dias que eu estou trancado na minha casa. Eu acho que eu posso me permitir ter um pouco de ansiedade por estar 100 dias em casa. Então, a gente pode sentir esses níveis de ansiedade, mas a gente precisa entender que nós estamos sentindo isso. E é sobre isso que eu também queria falar para vocês hoje, sobre esse entendimento, de você se permitir entender. Porque quando você se permite entender, é muito mais fácil você levar as coisas. Você aceita que você está sentindo aquilo. Então, eu estou me sentindo ansioso, ok. Então, o que você pode fazer? E um dos auxílios é você usar os óleos essenciais, que são altamente naturais, são puros e não vai te fazer nenhum efeito colateral. Essa é a parte mais mágica de usar óleos essenciais. Então, você pode simplesmente inalar um óleo essencial a partir do frasco, ou então vocês podem pingar aqui, ó, uma gotinha na palma da mão de vocês e fazer este movimento. Não esfreguem, porque o óleo essencial ele é volátil, então ele evapora com muita facilidade. Então, espalhem mesmo na mão e simplesmente façam este movimento de inalar o óleo essencial. E por que eu estou falando isso para vocês? E por que eu estou compartilhando este movimento, essa ação de usar o óleo essencial de lavanda, para quando a gente tem essa ansiedade, e ela é uma ansiedade mais amena. Por quê? Se a gente traz para a consciência que a gente está se sentindo ansioso e a gente usa o óleo essencial, a gente começa a evitar muitas coisas que podem vir. Então, muitas vezes que a gente se sente ansioso, a gente vai utilizar o nosso tempo não a nosso favor. Muitas vezes nós vamos utilizar nosso tempo contra nós, porque a gente vai ficar tão ansioso e eufórico para fazer algo ou não fazer algo, que aquilo vai acabar limitando. Então, a ansiedade, muitas vezes, ela acaba limitando a gente. A gente pensa tanto naquilo que ainda vai acontecer e que está gerando aquela ansiedade que a gente não entende, que a gente acaba não fazendo as coisas e quando vê, já foi o dia, já foi a noite, a gente acabou não fazendo exatamente nada. E por quê? Justamente por conta de uma ansiedade que está tomando conta, e muitas vezes é uma ansiedade que ela inicia e ela é muito sutil e ela simplesmente ela vai aumentando e aumentando e a gente não percebe. Então, quando a gente começa a trazer para a consciência o que a gente está sentindo e a gente identifica que nós estamos nos sentindo ansiosos, o óleo essencial de lavanda, ele pode ser altamente poderoso quando você faz esse processo de inalar o óleo essencial. Outra coisa que eu queria trazer para vocês e que eu sempre falo sobre o lavanda, primeiro que eu acho ele um óleo poderosíssimo. Segundo, se você não sabe, eu já falei em várias lives, mas para você que está chegando aqui a primeira vez, o óleo de lavanda, ele já foi cientificamente comprovado que para uma ansiedade crônica, eu não estou falando de uma ansiedade que todos nós sentimos, eu estou falando sobre uma ansiedade crônica. Ao usar o óleo essencial de lavanda, foi feito um estudo na Alemanha, ao usar um óleo essencial de lavanda, 4 gotas, ingerindo. Então, você vai tomar o óleo essencial de lavanda, 4 gotas. 4 gotas por dia, por 3 semanas, foi capaz de diminuir drasticamente a ansiedade crônica de todas aquelas pessoas, de metade daquelas pessoas que estavam ali para fazer este estudo. E detalhe, o que aconteceu com todas essas pessoas, além de diminuir drasticamente o nível de ansiedade crônica, fez com que elas não tivessem um efeito colateral,
que os remédios eles trazem. E muitas vezes, quando a gente tem um pouco de ansiedade, a gente não usa remédios, ou simplesmente a gente pode ir ali na farmácia comprar qualquer remedinho ou qualquer, para que a gente fique um pouco mais calma. E, na verdade, é sobre isso que eu gosto de falar, sobre esse uso de medicamento indiscriminado que as pessoas utilizam. Esse uso, ele não faz bem para o nosso corpo. E eu não quero dizer que eu sou contra usar remédios. Eu simplesmente falo para as pessoas que nós temos outras possibilidades e que nós não precisamos colocar todas essas drogas o tempo todo no nosso organismo, que não vai fazer bem. E isso não é a Thalita que está falando, isso são os próprios médicos que falam. Nós usamos remédios de uma forma alucinada o tempo todo. Então, a gente se medica. Então, o que eu estou aqui para falar para vocês a possibilidade de vocês terem uma nova consciência também com os óleos essenciais. Sabe por que vocês podem ter uma nova consciência com os óleos essenciais? Quando a gente se permite sentir. Então, por exemplo, eu me permito sentir que eu estou ansioso. Então, eu também permito a autorreflexão, o autoconhecimento. Essa é a coisa mais extraordinária que nos tempos de hoje a gente pode ter, principalmente nos tempos de hoje. Essa autorreflexão que a gente pode gerar e a gente pode trazer em benefício ao outro, mas no primeiro momento para mim. E o que esses níveis de ansiedade eles podem se transformar. E o que nós podemos fazer? Então, quando eu estou me sentindo ansioso, independente de qual nível, você pode simplesmente inalar o óleo essencial de lavanda e você vai começar a se sentir mais calmo, você vai começar a se sentir mais tranquilo. E eu vou falar para você o porquê que você pode se sentir, por que vai acontecer isso. Porque os óleos essenciais, eles têm componentes químicos. E o que acontece? Quando você inala o óleo essencial, esses componentes, eles acionam diretamente o nosso sistema nervoso central. Eles acionam o nosso sistema límbico, que é onde trabalham todas as nossas emoções. E eles começam, e o óleo essencial de lavanda, principalmente, que é o óleo que nós estamos falando, ele traz um relaxamento, ele traz uma calma. Então, os óleos essenciais, eles começam a atuar num nível inconsciente, que eu costumo dizer para as pessoas, que mesmo que você não entenda exatamente o que está acontecendo, mas ele vai ser capaz de te trazer uma calma, um relaxamento, porque é exatamente esses componentes, essa ação que o óleo essencial de lavanda tem. Ele traz a calma, ele traz o relaxamento. Então, ao inalar, imediatamente o seu sistema nervoso central ele vai ser acionado e todo o seu corpo ele começa a ser modificado, as suas células começam a responder de uma outra forma. Então, usem o óleo essencial de lavanda, que ele vai te apoiar muito. E se você tem uma ansiedade crônica, você também pode usar 2 gotas sublingual de manhã e à noite, ou você pode usar num mel ou numa cápsula, se você não gostar muito do gosto, mas use e você vai ver, mas use no período de 3 semanas direto, sem parar. Não é eu vou usar hoje e aí eu vou ver se vai dar certo, porque não é assim que funciona. A gente tem um período para que o nosso corpo comece a funcionar, porque com certeza não foi hoje que você teve uma crise de ansiedade. Não foi hoje que você começou a ter uma ansiedade crônica. Então, não vai ser uma vez que você usar o óleo essencial que aquilo simplesmente vai sumir. Existe um processo a ser feito, a ser desfeito, na verdade, tá bom? Então, outro óleo aqui que eu trouxe, que eu queria trazer para vocês, é o óleo de tangerina. O óleo de tangerina é um óleo da felicidade. Então, quando a gente está nesse processo aí de ansiedade, de depressão, ou quando a gente não está se sentindo muito disposto, hoje, geralmente, a gente acorda e a gente não tem muita disposição para fazer as nossas atividades. Ou então a gente está um pouco desanimado, sabe? Quando a gente acorda meio desanimado, quando a gente não está muito feliz com todas as coisas que estão acontecendo, ou porque a nossa vida virou simplesmente do avesso e eu estou me sentindo perdido. Então, quando a gente se sente assim, o óleo de tangerina, ele é capaz de proporcionar esse bem-estar, ele é capaz de proporcionar
essa autoconfiança de você poder levar o seu dia de uma forma diferente. Então, quando você usa o óleo essencial de lavanda, que ele te acalma, que ele acalma suas emoções, que ele equilibra, e quando você começa a usar o óleo de tangerina pela manhã, assim que você acorda e aí você pode começar o seu dia de uma forma diferente. Então, você pode aceitar que o seu dia pode ser diferente. Quando você aceita que o seu dia pode ser diferente, e você inala aquele cheiro, é como aquele aroma, ele te despertasse muitas coisas, te trouxessem muitas coisas boas. E aí você vai poder levar o seu dia de uma forma muito mais tranquila e muito mais amena, porque ele vai te trazer um bem-estar, ele vai te trazer uma calmaria. E aí eu queria falar um pouquinho também para quando a gente está em outro processo. Quando a gente entra num processo que essa ansiedade ela pode ser tão mais intensa e ela pode começar a acarretar uma dor de cabeça. Então, por exemplo, eu estou me sentindo muito ansioso, eu fiquei muito estressado, eu tive um dia muito intenso, ou eu briguei, ou qualquer situação que tenha acontecido. Eu passei por um nível de ansiedade, um nível de estresse, e desencadeou uma dor de cabeça. O que geralmente nós fazemos? E aí eu queria trazer um pouco mais para a consciência de vocês, tá bom? O que geralmente você faz? Você está ali trabalhando, ou você está estressado, ou brigou com o marido, né? Quem não brigou já com o marido nessa quarentena aí, porque se sentiu, ou já não deu né? Meu Deus, eu acho que eu vou enlouquecer. Então, se você já passou ou está passando por esse momento de, ai, hoje eu estou realmente querendo me jogar pelo prédio. Então, quando a gente está dessa forma e desencadeia ainda mais uma dor de cabeça, o que a gente quer, na verdade? Geralmente a gente está trabalhando, ou a gente está em casa nos dias de hoje e a gente tem uma dor de cabeça. O que a gente faz? Eu quero tomar um banho, eu quero tomar um remédio e eu quero dormir para esquecer, porque amanhã pode ser um dia melhor. A gente entra nesse ciclo automático. E não adianta você falar para mim, que não é assim. É assim, sim. E aí, o que nós podemos utilizar quando nós temos a dor de cabeça? Mas, além de nós utilizarmos, como nós podemos nos perceber? Então, por exemplo, eu trouxe aqui o Peppermint. O Peppermint é um óleo essencial ótimo para você usar quando você tem uma dor de cabeça. Você pode passar nas suas têmporas, uma gota, e você pode fazer uma massagem, e você também pode passar na sua nuca. E você vai ver, eu tenho uma enxaqueca crônica, eu tenho uma enxaqueca que, nossa senhora. Então, o Peppermint é um óleo essencial que eu utilizo sempre que eu tenho as minhas enxaquecas. Hoje não é tanto, mas antes eu sofria demais com as minhas enxaquecas e com as minhas dores de cabeça. E o que eu queria que você despertasse nesse momento? Que mesmo que você usar o óleo essencial, ou mesmo que você ainda não tiver o processo de usar óleos essenciais, que você pensar que você só quer um banho, que você quer tomar um remédio. Então, hoje, a minha dica para você é: se permita usar o Peppermint, se permita ver o que ele pode te fazer, mas mais ainda, se permita entender. Porque se você entender o contexto do que está te levando para a dor de cabeça, você vai ver que daqui a pouco você vai usar o óleo essencial para dor de cabeça, porque é aquilo que você está vivendo. É aquele momento. Você precisa usar o Peppermint, por exemplo, para uma dor de cabeça, porque é ali, é uma dor física, você está sentindo. Mas antes de ter aquela dor física, você já passou por um processo. E esse processo foi a ansiedade, esse processo foi o estresse, esse processo foi um fato que aconteceu que desencadeou uma dor de cabeça. E quando você começa a trabalhar na ansiedade, você vai perceber que essas dores de cabeça elas vão começar a diminuir. Então, você pode usar o Peppermint como seu auxílio, mas se você entender que você pode usar o lavanda para te acalmar, que você pode usar o lavanda e o tangerina para que você tenha dias mais felizes, que você fique mais disposta, que você tenha outra disposição e que você entre num ciclo do bem-estar, você vai perceber que usar óleos essenciais, eles são como seus parceiros, como seus amigos, que você pode ter ali um estilo de vida, mas
que mais do que isso, você tem um poder, o poder do autoconhecimento. E isso é extraordinário. Então, quando a gente... isso pode desencadear uma dor de cabeça que você pode usar o Peppermint. Mas tem pessoas que não desencadeiam uma dor de cabeça, como eu, que desencadeiam uma dor de estômago, que tem refluxo, que simplesmente comem e a comida não cai bem, e na verdade não é que a comida não cai bem, ou não é que a comida estava com tempero diferente, ou porque ele comeu naquele restaurante X ou Y, ou alguém trouxe uma comida para ele. É porque o emocional dele já não estava bom. Eu tive algum nível de ansiedade, de depressão, um fato, e que não me desencadeou uma dor de cabeça, mas me desencadeou uma dor no estômago. Então, eu posso usar o óleo essencial de Zengest. É um óleo essencial, é um mix de óleo essencial da doTERRA, que ele ajuda nosso corpo físico nessas questões. Então, quando eu tô com uma gastrite, com refluxo, com uma dor de estômago, eu comi algo que não me fez bem, ou então, sabe quando a gente tem aquela ansiedade também que traz, que faz com que a gente tenha uma dor de barriga, ou então a gente não conseguir ir no banheiro, porque o nosso corpo fala, o nosso corpo responde. E às vezes a gente tem ali muitas ações no nosso corpo físico e a gente não se percebe. Então, se você estiver sentindo essa dor no estômago, você pode tomar 2 gotinhas de Zengest e ele vai ajudar. Ele vai ajudar no seu intestino, ele vai ajudar no seu estômago e você vai ver como é sensacional. O meu marido, ele tomava omeprazol todos os dias. E depois que ele começou a tomar o Zengest, ele nunca mais precisou tomar o omeprazol. E ele tomou um período só o Zengest e depois ele nem precisou usar o Zengest para tirar aquele problema que ele acordava, toda manhã ele acordava com aquela dor no estômago. E depois que ele usou um período, ele não precisou mais usar o omeprazol. E depois de um período, ele nem precisou usar todos os dias o Zengest para aquela situação. Ele usa para outras situações, mas para aquela em específica, ele não precisou mais. Então, eu queria dizer para vocês que vocês estão entendendo sobre este processo. Quer falar alguma coisa, Cris? Ah, não, eu pensei que você estava levantando a mão. Vamos lá. Então, vocês entendem que esse processo ele pode desencadear essa dor no estômago e que nós podemos usar o óleo essencial quando a gente tem... E muitas vezes a gente não sabe, tá? Que é uma ansiedade ou que é uma depressão ou é algo emocional que está desencadeando essas dores. Então, se você está sentindo essa dor física, que você tem um refluxo, que você tem algum problema no estômago, no intestino, esse é um ótimo óleo essencial para você utilizar. E não precisa ser só ingerindo, você também pode passar na região do abdômen, você também pode passar no umbigo, e você vai ver, no umbigo nós temos muitas conexões. Então, quando a gente passa o óleo essencial, ele sim, também ele entra na nossa corrente sanguínea, e ele faz o efeito que ele deve fazer, independente se a gente ingeriu ou se a gente passou ele topicamente na nossa pele. Muitas pessoas acham que tem alguma diferença. A diferença, muitas vezes, é do período, tá? Então, ou como você usa ele topicamente ali. Às vezes você usa menos diluído, às vezes você usa mais. Se você quer uma ação mais rápida, você pode ingerir o óleo essencial. Então, usem esse óleo essencial para problemas no intestino e problemas no estômago, que vocês vão ver o quanto benéfico vai ser e como é que vai ser tirar com uma mão, verdadeiramente falando. E outra coisa que eu também queria falar para vocês é sobre... não esqueçam, lembra que a gente falou sobre o se permitir, o se permitir entender? O se permitir entender é trazer para a consciência aquilo que a gente pode estar assim, o que a gente pode estar tendo no nosso campo físico. Então, comece a se perguntar, mas por que eu estou sentindo essa dor? O que aconteceu comigo nos últimos dias, nas últimas horas, nas últimas semanas, que me desencadeou essa dor no estômago, essa dor de cabeça, essa diarreia, ou o meu intestino preso? O que será que aconteceu comigo? Quando eu comecei a me perguntar, quando eu atacava minhas crises de enxaqueca e eu comecei a me perguntar, ok, eu tô sentindo minha dor de cabeça.
o que aconteceu comigo nas últimas horas. Então, eu começava a fechar os meus olhos, eu usava o peppermint, porque senão você não consegue nem raciocinar. Por isso que a gente tem que usar óleos essenciais no nosso campo físico, sim, eles são altamente funcionais. Então, eu começava a me perguntar, o que aconteceu comigo nas últimas horas? O que aconteceu comigo no último dia? Nos 2 últimos dias? E aí eu comecei a entender o que causava a minha dor de cabeça. Porque você traz para a consciência. E aí você começa a se autocurar, a ter responsabilidade, a permitir ou não fazer com que muitas coisas entrem ou não no seu campo. Então, se você se permitiu ficar chateado ou magoado com alguém, e aquilo te trouxe uma dor de cabeça, qual foi a parte que eu verdadeiramente permiti que aquilo acontecesse? Então, eu não vou entrar muito nesse campo, porque senão eu vou ficar aqui muito tempo, porque eu amo falar sobre isso. Mas eu só queria deixar. Tá fazendo sentido para vocês? Me falem aqui se tá fazendo sentido isso para vocês. Só para eu entender a minha linha de raciocínio aqui, tá bom? E aí, a gente também tem outro óleo essencial que eu queria falar muito. Outro óleo, não. Outros óleos essenciais. Quantas pessoas ou quantas vezes você não sentiu dores físicas? Dores musculares. Artrite, artrose, bursite, dor nas costas, uma dor na perna, uma dor no dedo, uma tendinite, algo que você... Caramba, essa dor não estava aqui, agora começou, eu comecei a ter essa dor. Ou quando eu estou me sentindo mais triste ou mais intenso, essa dor, ela piora, ou às vezes você nem percebeu que a dor piora quando você tem quando acontece esses fatos. Então, o que eu trouxe aqui para vocês e que pode ajudar muito quando vocês sentem muitas dores? Dores musculares, tá? Dores de artrite, tendinite, quando a gente dá uma pancada também pode ser, que aí não tem muito a ver com o emocional, ou tem, eu também não vou entrar nesse assunto, porque tem, mas aí não é um campo que a gente vai falar hoje. Então, vocês podem usar o Deep Blue. O Deep Blue é um óleo, mais um mix patenteado da doTERRA, inclusive, com vários óleos essenciais aqui dentro. E ele foi feito justamente para auxiliar nesse processo de quando nós temos dor. E quais são os outros óleos essenciais que eu trouxe junto, que são óleos essenciais que são altamente poderosos? O copaíba. O copaíba, ele é um anti-inflamatório. Então, quando a gente sente dor, a gente tem alguma inflamação ali, nós podemos utilizar o copaíba sublingual e também junto com o Deep Blue no local onde a gente está sentindo dor. Então, você tem uma tendinite, então você passa ali com óleo vegetal, tá? No local mesmo, o copaíba e o Deep Blue, e vocês vão ver como é que aquela dor ela vai começar a ficar mais amena, como é que você vai conseguir dormir melhor, como este processo ele pode ser mais consciente. E quando a gente sente dor, é muito terrível a gente sentir dor, né? Sentir dor desencadeia várias outras questões. A gente não dorme, a gente fica irritado, a gente fica estressado, a gente quer falar com Deus e com o mundo que só a gente que sente aquela dor e que tudo bem que eu estou me sentindo assim, mas me deixa aqui no meu canto e eu posso fazer o que eu quiser e a hora que eu quiser porque eu estou sentindo dor. Então é muito ruim a gente sentir dor. E quando a gente tem o auxílio dos óleos essenciais e eles nos proporcionam este bem-estar, então vocês começam a perceber que trazer este bem-estar e começar a amenizar aquela dor que estava te incomodando muito, ele também reflete no nosso campo emocional. Outro óleo que eu queria trazer para vocês, para a gente falar de dor, quando a gente sente dor, a gente não faz uma ligação com oxigenar as nossas células. Então, muitas vezes que a gente sente dor, geralmente nós temos dores, muitas vezes, nas articulações ou nos braços, ou nas costas. Então, são áreas mais distantes.
E essas áreas, muitas vezes, elas não são totalmente oxigenadas, as nossas células não estão recebendo o oxigênio que elas precisam. E quando a gente inala o óleo essencial de Brief, primeiro que ele é um ótimo óleo essencial para a gente inalar, e ele faz muito bem para a nossa respiração. Então, quem tiver problemas respiratórios, ele é um ótimo óleo para ser inalado e vai ajudar, vai facilitar muito esse processo respiratório. Mas quando a gente está falando de dor, o Brief é mais um mix de óleos essenciais, e o que ele vai fazer? O que ele vai proporcionar? Ele vai proporcionar a oxigenação das nossas células. Ele vai fazer com que as nossas células, elas sejam oxigenadas, o nosso cérebro, e com a oxigenação das nossas células, essa dor ela seja amenizada, porque também a maior parte das dores físicas que nós temos, tendinite, artrose, artrite, também tem muito a ver e é muito relacionado com umas células que não são oxigenadas. Não é só isso, mas sim tem a ver com essa oxigenação das células. Então, quando a gente respira profundamente e por 30 segundos, no mínimo aí, fazendo essa consciência de levar oxigenação para as nossas células, essas dores elas vão sendo diminuídas justamente por essa oxigenação. Fora que você vai estar usando o óleo essencial que vai atuar diretamente na dor e que vai ajudar muito, que vai amenizar muito esse processo, tá bom? E aí, eu queria falar um pouquinho sobre, vocês estão vendo que a gente está fazendo uma ligação aí, então, a partir de uma ansiedade, eu posso ter todas essas dores, e eu nem podia me dar conta disso. E aí, como eu falei para vocês, a ansiedade, ela também pode levar a uma depressão. Quando a gente inicia um processo de uma ansiedade muito mais acelerada, muito mais intensa, de uma ansiedade um pouco mais crônica, ela pode nos levar a uma depressão. E quando a gente entra nesse campo de depressão, é muito complicado a gente ficar lá. É muito difícil quando a gente se sente depressivo. A gente se sente sozinho, a gente se sente que não é capaz, a gente sente que nós não temos força e de onde que a gente pode tirar essa força. Muitas vezes a gente não tem uma capacidade lógica de pensar que nós somos capazes de sair dali. E eu venho falar para vocês que sim, vocês têm essa capacidade de sair de lá. E que vocês podem usar os óleos essenciais também. Eu trouxe um óleo essencial que para mim é um dos meus queridos, que é o frankincense. Esse óleo essencial, numa ação emocional, ele é muito poderoso para quem tem depressão e para quem tem ansiedade. Quando você inala, e eu já falei por diversas vezes, gente, quando você sente o aroma desse óleo essencial, ele te traz um bem-estar, ele te traz, é como se ele te trouxesse a vida. Essa é a sensação. É como se ele fosse te trazendo o ar que te falta para respirar. E se você não conseguiu sentir o cheiro desse óleo essencial, eu falo para vocês, sintam. Sintam o cheiro do óleo essencial de frankincense, que vocês vão saber exatamente sobre o que eu estou falando. Então, ao inalar o óleo essencial de frankincense, ele tem muitas propriedades, muitos componentes químicos que vão ajudar, que vão auxiliar neste nosso processo, e eles vão facilitar. Mas como é que a gente facilita? Quando a gente traz para a consciência. Então, o tempo todo aqui eu estou falando para vocês sobre a consciência de usar óleos essenciais e como essas chaves, simplesmente por eu desencadear uma ansiedade que todo mundo tem, pode me levar a essas dores físicas, pode me levar a uma insônia e eu não conseguir dormir à noite, pode me levar às dores muito corriqueiras, como uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma dor nas articulações, uma dor muscular, simplesmente pelo fato de eu nunca ter me olhado, nunca ter me conhecido, ou nunca ter me permitido. Então, hoje, eu sempre gosto de falar para as pessoas que eu gosto de educar as pessoas e que elas entram e elas nunca saem da mesma forma com que elas entram.
Alguma coisa eu preciso deixar com que elas experienciem ou com que elas simplesmente reflitam. Então, eu trouxe aqui óleos essenciais extremamente poderosos que vocês podem usar no dia a dia e que muitas vezes vocês simplesmente não sabiam que vocês podiam usar óleos essenciais nesses campos e que a gente chegou num campo físico que é aquela dor que nós vemos, porque muitas vezes, antes da gente chegar ali naquela situação física, a gente já passou por um estado emocional, um estado mental que a gente não quis ver. E aí, quando a gente não quis ver, ou quando a gente não entende esse processo, a gente recebe algo físico. E muitas vezes esse algo físico é a dor. E quando a gente sente essa dor, é para a gente se perceber, se autocurar, ter a autorresponsabilidade de ter um pé de atenção. Quando a gente tem uma dor física, gente, é algo gritando, é algo falando, por favor, me escuta. Eu tô aqui dizendo para você que tem algo que não é algo bacana acontecendo. Então, os óleos essenciais, além de vocês usarem nesse campo físico, eles te trazem a possibilidade de você se autoconectar. Eles trabalham a nível inconsciente, que mesmo que você não perceba nesse momento, que você use os óleos essenciais porque você tem uma enxaqueca e de repente você vai usar o peppermint e daqui meia hora você não tem mais. Eles vão começar a atuar e vai começar a fazer você trazer, ele te traz outros sentidos. Ele te traz outros sentidos, outras realidades que você acaba não percebendo no dia a dia. Mas quando você começa a usar os óleos essenciais, é como se as respostas acontecessem na sua frente. E quando você se começa a fazer essas perguntas, é muito incrível e extraordinário as mudanças que acontecem na sua vida. Sabe por quê? Eu comecei a trazer os óleos essenciais dessa forma também, né? Porque é uma forma também que as pessoas entendem que nós temos um produto que são os óleos essenciais e verdadeiramente eles são produtos de primeira necessidade. Quando a gente entende o que os óleos essenciais eles são capazes de nos proporcionar neste nível, nós somos capazes de entender que eles são itens de primeira necessidade. E quando a gente olha esse vidrinho aqui, ó, a gente é capaz de entender que esse vidrinho são infinitas possibilidades e eles são, e uma gota desse óleo essencial, ele é muito maior do que esse vidrinho que vocês podem enxergar. Muito, mas muito, muito, muito maior. E outra coisa que eu queria também falar para vocês, além de ser um produto de primeira necessidade, além de atuar nesses campos, eu também queria trazer para vocês uma possibilidade do que você compartilhar com outras pessoas o que são óleos essenciais, porque a partir do momento que você se permite conhecer, a partir do momento que você se permite usar, porque o conhecer pode ser amplo ou ele pode ser muito pequenininho. O conhecer, você pode estar aqui nessa aula e falar assim, ai caramba, eu gostei pra caramba, ela falou lá do óleo essencial, de dor de cabeça, de trazer um pouco mais para consciência. Outra coisa, você vai ser experienciar uma gota. O experienciar, e você pode ir para a internet depois e pesquisar mais sobre os óleos essenciais e começar a ler livros. E vai ser incrível se você começar a fazer isso. Mas nada vai se comparar quando você pingar uma gota de um óleo essencial na sua mão. Uma gota. Uma gota. Você pode usar o peppermint, você pode usar o lavanda, você pode usar qualquer óleo essencial. Uma gota. E aí você vai começar a sua experiência, a sua vivência do que são óleos essenciais. Porque é só quando a gente se permite usar, quando a gente se permite entrar neste momento de transformação, porque usar óleos essenciais é uma transformação, é um estilo de vida. E quando você se permite entrar nesse campo, você começa a perceber que valeu muito a pena.
valeu muito a pena você ter investido ou simplesmente experimentado o que era uma gota de óleo essencial. Então, pegue algo do que eu falei hoje, se fez sentido isso para você, e faça essa experiência. Faça essa experiência com você. Se permita sentir essa experiência. E uma outra forma que eu também queria falar para vocês é que quando a gente faz a experiência, quando a gente identifica que aquilo verdadeiramente fez muito bem, para nós, para nossa família, a gente começa a compartilhar. E isso é involuntário. Você compartilha porque você gosta, você nunca vai compartilhar o que você não gosta. E também compartilhar os óleos essenciais te dá uma possibilidade de você ter uma renda extra, de você ter uma renda residual, de você começar a construir algo a partir do momento que você começa a compartilhar o que é essa maravilha, o que é essa grandeza de usar óleos essenciais. Então você pode ter ganhos. Quantas pessoas hoje? Quantas pessoas hoje fecharam as suas empresas? Quantas pessoas hoje perderam os seus empregos? Quantas pessoas? Quantas pessoas estão passando por um momento de muita dificuldade? E nós estamos aqui. E nós podemos oferecer. Nós podemos oferecer um ganho. Não só um ganho financeiro. Nós podemos oferecer um ganho mental, um ganho físico, um ganho emocional, de que todas essas pessoas vão ter a partir do momento que elas se permitem usar óleos essenciais. Porque quando você se permite, e isso aconteceu comigo, há quase 3 anos atrás, eu me permiti não só usar óleos essenciais. O primeiro momento eu me permiti usar óleos essenciais para ver como é que eles funcionavam em mim. E depois disso, eu entendi muito bem que era isso que eu queria. Eu queria ter mais liberdade, eu queria ter mais tempo. E olha como é relativa essa questão do tempo. Quando você trabalha em uma empresa tradicional, como eu trabalhei por 12 anos, que eu era gerente de RH de uma multinacional, eu trocava o meu tempo pelo meu salário. Então eu trabalhava durante 8 horas e eu recebia o meu salário no final do mês. Era isso que eu estava construindo. Quando eu realmente identifiquei que eu poderia fazer isso, que eu poderia ter mais liberdade, que eu poderia estar com os meus filhos e que eu poderia ter um propósito. O propósito foi algo que mais me impactou. O propósito, sempre para mim, o meu propósito, a minha essência, sempre foi ter a minha família. E quem me conhece sabe que quanto que eu prezo por isso. E isso era o que me movia, estar com eles. E eu falo hoje para vocês, nossa, Thalita, mas hoje você trabalha muito mais do que as 8 horas que você ganhava. Eu trabalho muito mais, muito. Eu trabalho de sábado, eu trabalho de domingo, eu trabalho de feriado. São 10 horas da noite e eu ainda estou aqui trabalhando com vocês. Mas eu tenho um propósito. Isso me move. E sabe o porquê que me move? Porque eu sei que vidas estão sendo transformadas a partir do momento que eu estou aqui falando com vocês. Vidas estão sendo transformadas financeiramente. Pessoas que não viam uma possibilidade no fim do túnel, porque um dia eu passei por isso. Um dia eu cheguei a não ver possibilidades no final do túnel. Eu não via uma luz no final do túnel. Mas eu procurei. Eu busquei. Eu sabia que existia algo maior e que eu iria encontrar, porque é sempre que eu digo para as pessoas, quando você procura algo, algo também está procurando por você. E eu encontrei. E da mesma forma com que eu encontrei, e eu desenvolvo isso há 3 anos, e eu posso dizer para vocês que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. E muitas vezes esse melhor momento, ele é invisível para as outras pessoas. Nunca deixem pessoas falar que você não é capaz. Nunca deixem ninguém pisar nos seus sonhos. Nunca deixem ninguém fazer com que vocês não se sintam capazes de cumprir o seu propósito. Porque há 3 anos atrás, se eu acreditasse, e eu vou falar para vocês que não é que eu não tive medo. A gente falou sobre uma aula do medo e eu falei para vocês, eu coloquei ele no meu braço.
Na verdade, eu tentei jogar ele para trás, mas eu não consegui jogar ele para trás. Ele foi comigo mesmo, bem do meu ladinho, assim, no meu rosto, assim, bufando no meu rosto. E eu falei, não tem problema que você fique bufando aqui, eu vou com você do mesmo jeito. E eu tentava empurrar ele para baixo e muitas vezes ele vinha aqui, ó, nos meus olhos. Mas eu nunca deixei. Eu sempre acreditei. O meu propósito sempre me moveu. O meu propósito. O meu propósito de transformar vidas. Mas eu transformei a minha vida. Eu transformo a minha vida o tempo todo. E porque eu transformo a minha vida o tempo todo, e nós estamos em um fluxo, nós estamos em um movimento, nós estamos em evolução. E eu também estou em evolução. Se eu estou em evolução o tempo todo, é porque nós nos permitimos sentir, nós nos permitimos nos conectar com outras pessoas. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que vocês têm todas essas possibilidades. Vocês têm a possibilidade de experienciar óleos essenciais simplesmente num campo físico. Eu estou com uma dor, eu estou me sentindo mal e eu quero experienciar os óleos essenciais. E você pode utilizar. Mas se você trouxe uma nova consciência, porque eu sei que muitas vezes a consciência para muitas pessoas é muito novo aqui, mas se você está se sentindo de uma forma emocionalmente muito abalado, muito triste, muito chateado, nós temos óleos essenciais para te ajudar. E nós podemos te ajudar. Se você perdeu o seu emprego, ou se você tem o seu emprego, e que mesmo assim você quer ter uma liberdade, ou que você quer ter uma renda residual, nós também estamos aqui para te ajudar. Então, esses óleos, essas garrafinhas, essas gotas de óleos essenciais, elas são muito mais do que uma gota que vocês podem ver a olho nu. Isso mexeu com a minha vida, isso transformou a minha vida. Então, eu abro a possibilidade de que vocês se permitam transformar a vida de vocês. Se vocês estiverem aqui, se vocês forem novos, nunca tiverem participado e que vocês queiram realmente transformar a vida de vocês, porque eu tenho certeza absoluta que alguma coisa que eu falei aqui impactou vocês. Então, o meu desafio para vocês é que se permitam. E se vocês quiserem se permitir, chamem as pessoas que te convidaram para essa live. E se for eu, que você me chame depois. E se for outras pessoas, que você entre em contato com elas, porque com certeza elas vão dar todas as possibilidades e elas vão te ajudar a chegar em todos esses caminhos que eu estou falando para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Olha, eu encerrei bem aqui no horário em ponto. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para falar, se vocês gostaram, se fizeram sentido. Hoje eu quis trazer uma aula diferente, porque quem me conhece sabe, hoje por algum motivo, eu sempre falo para as pessoas, né? Eu simplesmente deixo fluir. E alguém, ou até mesmo eu, precisava deste momento, dessa fala. Porque a gente sempre fala, né? Quando a gente está aqui falando, não são as pessoas que estão aprendendo, é a gente que está aprendendo com o que a gente está falando. Então, vocês têm alguma pergunta sobre os óleos essenciais? E aí vocês podem fazer a pergunta. Você pode escrever os nomes dos óleos essenciais que você falou hoje? Claro! Ó, vou falar, tá? O Breathe, bem rápido, tá bom? Para respiração e para oxigenar as nossas células e quando a gente sente dor, então eu vou fazer aqui bem um resuminho, tá bom? O lavanda, quando a gente sente insônia, quando a gente sente ansioso, quando a gente tem depressão, ele é um ótimo óleo essencial para nos acalmar, para nos aquietar, para nos organizar, tá bom? Eu também falei sobre o peppermint. O peppermint é um óleo, vocês estão vendo aí, gente? O peppermint é um óleo essencial quando a gente tem dor de cabeça, quando a gente tem uma enxaqueca. Ele é um ótimo óleo essencial e nós podemos utilizá-lo também. Não só para isso, tá, gente? Mas é porque a live não dá para a gente falar exatamente tudo que a gente pode falar sobre eles. O frankincense, eu trouxe para falar sobre a depressão. Quando a gente não se sente disposto, quando a gente tem uma depressão, nós podemos utilizar ele e ele vai fazer muito bem. Fora quando a gente quiser se conectar. Quando a gente entra nesse campo de depressão, uma coisa muito legal que eu queria falar para vocês é quando a gente entra nesse campo de depressão, que são as doenças mentais, né?
e que são as doenças invisíveis que a gente fala. Porque as pessoas nos olham e a gente não tem nada físico, mas o mental ele está totalmente abalado. E quem te olha, ele não vê. É uma doença totalmente invisível, que muitas pessoas perdem as vidas justamente por conta dessa doença invisível e muito silenciosa. Então, além dele ser um ótimo óleo para a gente utilizar quando a gente tem depressão, também é um ótimo óleo para a gente utilizar quando a gente quer se conectar. Lembra que eu falei que a gente precisa trazer para a consciência tudo o que acontece no nosso corpo? Porque se a gente não trouxer para a consciência, gente, isso que eu vou falar para vocês é assim, pode ser uma virada de chave ou pode fazer vocês refletirem muito. Muitas pessoas elas não conseguem, principalmente doenças mentais e emocionais. Elas ficam anos fazendo terapias, elas ficam anos tomando medicamento e elas não conseguem se livrar daquilo. Elas viram amigas dos terapeutas, dos psicólogos, dos psiquiatras. Sabe por que elas não conseguem se libertar? Porque elas não aceitam. Elas não trazem para a consciência exatamente uma permissão para se libertar, para entender. Então, isso que eu estou falando para vocês é muito profundo, pode fazer muito sentido para algumas pessoas e pode dar um tilt na cabeça de outras. Mas eu estou falando isso para que vocês reflitam. Então, esse óleo essencial, além dele ser um ótimo óleo essencial para quando a gente tem depressão, ele é um ótimo óleo essencial para você se conectar. Para você se conectar com a parte interna, aquela parte que você acha que você não tem. Para trazer essa autorresponsabilidade, esse autoconhecimento. Ele é um ótimo óleo essencial. E aí eu trouxe o Copaíba junto com o Deep Blue, tá? Não sei se vocês estão vendo aí. Copaíba aqui, ó. Copaíba e o Deep Blue, tá? Quando a gente sente dor. Quando a gente sente, quando a gente tem uma artrite, uma artrose, dor muscular, tendinite, dores nos tendões, quando a gente sofre uma pancada, quando a gente está com algum nervo inflamado. Então, esses dois óleos, eles podem ser usados topicamente no local onde você está sentindo dor. E um óleo essencial aqui para fechar a nossa live, que eu não falei sobre ele, mas eu queria falar sobre ele, é o lemon. Nós podemos colocar o lemon, como a gente está falando nesse momento mais emocional aí, né? Como eu trouxe para vocês esses níveis de ansiedade, depressão e dores, quando a gente inala o lemon ou quando a gente coloca no difusor, o lemon ele é capaz de trazer um equilíbrio para o ambiente, um equilíbrio para a tua mente. Às vezes não. Todos nós passamos por um desequilíbrio emocional e mental, principalmente no momento que nós estamos. Eu não conheço um ser que não esteja passando por um momento, mesmo que ele esteja em seu perfeito estado, mesmo que tudo esteja dando certo. Ele está recebendo mais, ele está tendo sucesso nos negócios, em algum momento por até uma excitação, porque o que eu queria trazer para vocês é que não necessariamente o nosso desequilíbrio ele acontece só na parte negativa. O nosso desequilíbrio ele também acontece quando a gente está muito excitado. E o excitado é a gente estar muito empolgado, muito... Sabe quando você está muito empolgado, você começa a pôr os pés pelas mãos? Isso também é um desequilíbrio. E às vezes esse desequilíbrio vem quando a gente está numa euforia, naquele momento mais uau! Isso também é um desequilíbrio. E a gente não percebe. A gente não percebe. Isso é uma outra coisa que pode ser que tenha várias chaves, várias fichas caindo aí, várias chaves virando aí. Então, o lemon é um ótimo óleo essencial para você difundir no ambiente. Ou quando a gente entra num ambiente, está aquele ambiente pesado, e você fala assim, nossa senhora, o que está acontecendo aqui? E você quer sair correndo? Então, ele é um ótimo óleo essencial para trazer esse equilíbrio. Ele é um óleo essencial que traz um equilíbrio, um nível energético, né, no nosso campo mental e emocional, mas ele também traz um equilíbrio interno para o nosso corpo. Então, quando a gente toma o lemon, ele traz um equilíbrio, ele faz um detox no nosso corpo, ele funciona muito bem nos nossos rins, no nosso fígado, ele faz esse detox interno quando a gente também ingere o lemon e usa ele de uma forma para o nosso campo físico. Beijos, pessoal. Eu vou dar um beijo aqui pro pessoal que está aqui no Insta, porque já vai acabar e eu vou continuar aqui no Zoom com uma outra galera. Então, o que eu queria falar para vocês? Esse era o lemon.
que eu não falei, mas eu acabei mencionando aqui para vocês, tá bom? O lemon no aromatizador, sim. Quando a gente fala nesse campo mental, sempre, tá, gente? Quando a gente falar num campo mental, então, situações emocionais, mental e energético, a gente sempre vai falar de uma melhor forma, aroma, né? Aromaterapia mesmo, de inalar o óleo essencial, tá? De fazer com que a gente... eu usei a frase errada, aromaterapia. A aromaterapia pode usar de várias formas, mas uma forma aromática. Então, ao inalar o óleo essencial, a gente acaba atuando justamente porque ele faz essa conexão com o nosso sistema nervoso central, tá bom? Então, sim, é no difusor, tá? Quando você quiser falar de um equilíbrio físico, você toma o óleo essencial, tá bom? Thalita, alguma indicação para pequenas percas de memórias leves? Do Líbano diariamente tem histórico familiar de Alzheimer. Bom, vamos lá. Ângela, primeiro, quantos anos tem essa pessoa? 77 anos. Tá. 77, tá? Já está num estado... Quanto tempo faz que ela já usa os óleos essenciais? Você sabe? Esses óleos que você falou? 3 meses. 3 meses. Ainda é pouco tempo, tá? Quando a gente fala do Alzheimer, por exemplo, a gente está falando de algo que pode ser hereditário, né? Como você disse, já tem uma história na família. Exato. Então, a gente está falando de uma causa genética. Então, isso pode vir de tempos. Então, por exemplo, se minha mãe teve, eu também vou ter. Então, aí, nesse contexto, nós podemos carregar muitas coisas, muitas informações. Por que que quando a gente fala sobre... eu tenho um histórico genético. Por que que uns têm e outros não? Nós carregamos muitas cargas, tá bom? Também sobre essa informação. Então, porque eu já me dispus a ter... Então, óbvio, se eu me dispus a ter, é provável que eu tenha, justamente por conta dessa situação, né, desse campo, mas 3 meses é muito pouco. Os óleos essenciais que ela está fazendo uso, por exemplo, o olíbano, é um ótimo óleo essencial. Porém, o que eu vou te indicar, tá bom? Copaíba, olíbano, tomar diariamente 2 gotas de cada sublingual, então de copaíba e de olíbano, 2 gotas de cada, 2 vezes ao dia. Tá bom. E também pode passar na coluna vertebral. Faz uma sinergia aí desses 2 óleos com óleo de coco a 5%, tá? 5%. E aí você pode passar na coluna vertebral aí e na sola dos pés 3 vezes ao dia sem problema nenhum. E assim, é um processo mais demorado. A gente tem que entrar em um processo de mais ou menos uns 6 meses para a gente ver os reflexos. Tá? E aí a gente pode inserir outros óleos essenciais, como o DDR Prime, mas no primeiro momento, como são pequenas, são leves, 2 óleos essenciais no primeiro momento já é o suficiente para esse período. Tá bom, obrigada, Thalita. Tá bom? Imagina. Quem fez quimioterapia e hoje perdeu o paladar do salgado, qual óleo você indica? Olha, só do salgado? Olha só, o que eu indico? Sempre quando a gente tem uma perda dessa forma, a gente pode usar alguns óleos essenciais, tá? Quando a gente tem uma perda do olfato, por exemplo, a gente usa o peppermint. Quando a gente tem uma perda de paladar, a gente pode usar o mesmo óleo essencial, o peppermint, tá? Mas não é interno. Você vai utilizar o peppermint, sim, mas de uma forma também inalando, tá? Você vai inalar o peppermint 3 vezes ao dia e passar na sola dos pés. Passe o peppermint na sola dos pés. 3 vezes ao dia. Faça isso e depois você me fala quando você sentir o gosto do peppermint na sua boca.
porque é isso que vai acontecer. E geralmente não é um processo também tão simples, tá? Quando a gente fala dessas percas, quando a gente fala de uma intensidade aí de uma doença, a gente fala aí de 3 meses, 6 meses, fazendo protocolos e depois modificando esses protocolos, tá bom? Vamos lá. O ideal é manter um óleo essencial para uso, por exemplo, ansiedade, ou fazer uso de diversos? Olha, Deise, isso depende, tá? Quando a gente fala só de ansiedade, a gente pode usar um óleo essencial e ele simplesmente fazer um processo muito bom, mas eu gosto de trazer, quando a gente fala de ansiedade, uma ansiedade mais de grau médio e mais crônico, eu gosto de trazer uma mudança de óleos essenciais, tá bom? E eu gosto de abrir algumas pequenas chaves ali de uso de óleos essenciais, justamente porque você não começou a ter uma ansiedade mediana e uma ansiedade crônica agora. Isso já vem de tempo, então vai demorar um pouco para esse processo ir embora. É óbvio que esse processo, um pouco, é muito menor do que uma alopatia que você poderia tomar ou de uma intensidade que você poderia fazer com remédios tradicionais, tá bom? Mas você pode sim, você não tem uma indicação tipo, ó, vai funcionar. Ou você pode usar diversos. Cada ser, eu sempre falo isso, cada ser humano é um ser humano. Então, às vezes, um óleo já vai funcionar para uma pessoa e, às vezes, a pessoa vai sentir a própria necessidade de trocar o óleo, tá bom? O corpo fala. Então, às vezes, você vai começar a usar um óleo e daqui a pouco você vai sentir a necessidade de usar outro óleo essencial. Então, não tem uma regra. Você pode se iniciar com um, mas você também pode começar com alguns, tá bom? A Jordana tem uma experiência com frankincense de uma pessoa que estava tendo uma convulsão e falou que ela voltou, é isso? Karina tá aí? Não sei se a Karina tá aqui ainda. Não sei se a Karina tá aqui. A Jordana tá. A Jordana teve uma experiência. Se a Jordana... Oiê, tudo bem? Eu tô sim. Deixa eu só... Querem falar dessa experiência da Jordana? Sim, posso compartilhar. Compartilha, Gi. Sim, nós estávamos na igreja, né, num domingo, e tem um senhor que ele tem convulsão há muito tempo. Ele tem desde os 18 anos, ele sofreu um acidente, ele ficou muito tempo na UTI, e aquele dia ele começou a convulsionar lá na igreja, e aí os homens ajudaram ele a sair, né, da reunião, assim, tiraram ele para o corredor para ele poder respirar, né, porque eles acharam que ele estava, né, que estava abafado, enfim, no local lá, e aí eles tiraram ele para o corredor, e na hora eu me lembrei, né, na hora que o meu marido saiu com ele, eu me lembrei, vou levar os óleos essenciais. Aí eu peguei a minha bolsinha de óleos essenciais e saí atrás deles, e aí eles tinham sentado ele numa cadeira, e eu peguei o frankincense, eu pinguei na cabeça dele, e eu coloquei nas mãos dele para ele cheirar. E aí eu peguei, botei na mão dele, botei a mão dele, e botava a minha mão também, passava assim nele, e botava para ele inalar. E aí ele me chama de Mana, ele disse assim, Mana, tu me ressuscitou. Eu tava indo embora, ele falou, e tu me ressuscitou. E aquela foi uma experiência, assim, muito, muito forte para mim, assim, porque ele disse assim, eu ia embora, ele falou, se não fosse tu, aquele cheirinho, ele falou, eu ia embora, eu tava indo embora, ele disse. E aquilo ali foi, assim, algo muito surpreendente para mim, assim, muito, muito poderoso, sabe? Porque eu já sabia que os óleos essenciais funcionavam, mas naquele momento, assim, foi algo, assim, muito transformador, assim, muito, muito forte. Nossa, é tão incrível quando a gente escuta
a experiência, a vivência das outras pessoas, né? Foge, imagina que você trouxe uma possibilidade de uma gota, né? É o que eu falei, é uma gota. Quando você experiencia uma gota, você consegue, você começa a entender o que os óleos essenciais eles podem fazer. Então você imagina, oi Karina. Oi, eu tava aqui, era só porque não podia ligar o meu som no momento. Tudo bem. Então, eu lembrei, quando tu estava falando ali sobre o frankincense, eu me lembrei dessa história da Jordana, né? Que foi uma das primeiras experiências que ela teve com o frankincense. Tem a Edna, que está aqui também na sala, eu vou dedurando todo mundo. Dedura todo mundo aí para todo mundo falar. Ela também tem uma experiência com o frankincense com uma pessoa que tinha mal de Parkinson. Né? Ela me contou bem urgente. Nossa, eu tive uma experiência tão legal porque ela e que foi com uma algo de Parkinson que também parou na hora, né? Ela contando, é claro que ela vai contar melhor que eu, né? Mas eu não sei se ela vai querer contar. Então, quando estava falando, eu lembrei da Jordana, né? Eu vi que ela estava ali ouvindo, eu disse, nossa, ela precisa contar a experiência, porque experiências, né? Fortalecem todas as pessoas quererem ter uma experiência também com os olhos, né? Sim. É muito importante as experiências que nós temos, porque as outras pessoas se conectam. As pessoas se conectam e falam assim, gente, isso aconteceu, ou isso acontece comigo também. E como os óleos essenciais, eles podem me ajudar, porque se ajudou ela, por que não vai me ajudar? Né? Então, essa é a melhor reflexão que nós podemos ter. De que os óleos essenciais, eles não só nos ajudam, mas eles podem ajudar todo mundo. Todo mundo precisa dos óleos essenciais. Então, este é o nosso dever, compartilhar óleos essenciais o tempo todo e fazer com que as pessoas se permitam usar os óleos essenciais e continuem usando os óleos essenciais. Vamos lá, qual é o óleo bom para diminuir o apetite para emagrecimento? Eu vou responder, tá, gente? Mas a gente vai ter uma aula que a gente vai falar só de emagrecimento nas próximas terças. Nas aulas de terça, nós vamos ter uma aula sobre isso, tá? A gente pode ter alguns óleos. A gente pode utilizar o Smart Sassy, e você pode usar 3 gotas de manhã, de tarde e de noite, meia hora antes das refeições. Eu amo Grapefruit também. Então, você pode usar vários, né? Então, o Smart Sassy é um mix de óleos essenciais. Você pode também usar o Grapefruit. O Lemon também é um ótimo óleo essencial para emagrecer. E um outro óleo que eu sempre trago, na verdade, mais 2 óleos que eu sempre trago, que geralmente as pessoas nem se dão conta, é o lavanda. E as pessoas me perguntam, nossa, Thalita, mas o lavanda quando a gente quer emagrecer, quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente se sente muito ansioso. A gente quer comer, a gente quer se auto-boicotar. Lembra? Tudo gira em torno das nossas emoções. Tudo gira em torno da nossa parte mental. Então, quando a gente inala o lavanda, a gente vai se sentir menos ansioso. Se a gente se sente menos ansioso, a gente vai sentir menos vontade de comer algo que nós não precisamos comer, simplesmente por estarmos ansiosos. Então, eu sempre trago o lavanda. E outro óleo que eu também trago é o peppermint. O peppermint, mesmo que a gente use um grapefruit, um lemon ou o Smart Sassy, eu sempre trago o peppermint. Por que eu trago ele? Porque ele tira a vontade total de comer. Total! Tanto é que eu parei de tomar o peppermint pela manhã, antes de tomar meu café, porque eu amo tomar café de manhã. Quando eu tomava o peppermint, eu não conseguia mais tomar café. Então, eu parei de tomar o peppermint pela manhã justamente por essa... você não consegue, você não sente vontade de comer. Não sente. Então, qual é a minha indicação? Que você use algum desses óleos essenciais, ou lemon, grapefruit, ou o Smart Sassy, 30 minutos antes das refeições, e use uma gota sublingual, ou meia gota, né? Para quem não gosta, que acha muito forte, 2 minutos antes de cada refeição. E também
naqueles períodos que dá aquele ataque do doce, sabe? Aquela tarde, quando você janta ali à noite. Então, nesses momentos que você sentir essa necessidade daquele doce, aquela necessidade absurda, sabe? Pinga uma gotinha de peppermint, você vai ver como é que vai ajudar. Então, esse é a melhor forma aí que eu podia dar para vocês aí de como usar óleos essenciais para emagrecer, tá bom? E para a gente finalizar, eu queria só, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, se vocês tiverem alguma pergunta aí, vocês podem fazer, porque eu já vou encerrar, tá bom? O que eu queria falar para vocês? Dar 2 recadinhos. Amanhã, na verdade, são 2. Amanhã eu vou fazer 2 lives no Instagram. Então, a primeira vai ser com a Cláudia, onde a gente vai falar sobre ganhos secundários e óleos essenciais. Cara, vai ser muito bom. Eu tô ansiosa, tô brincando. A gente vai falar sobre ganhos secundários. Então, como todos nós temos ganhos secundários nas nossas vidas e nós não nos percebemos. Então, a Cláudia, ela vai vir falar comigo porque ela teve muitos ganhos secundários e eu não vou contar a história dela aqui porque amanhã, quem quiser, pode assistir. E quais foram os óleos essenciais que ajudaram ela nesse processo dos ganhos secundários. E como vocês têm ganhos secundários ou como vocês também podem aprender como identificar esses ganhos secundários que todos nós temos e fazemos para nos sentirmos mais amados ou mais queridos, ou enfim, assistam a live de amanhã, às 11h11 da manhã. Outra coisa que eu também queria falar para vocês é que amanhã muitas pessoas estão me perguntando sobre o processo de luto. Muitas pessoas estão experienciando na pele. Nós estamos passando por um momento muito difícil na humanidade. Muitas pessoas estão perdendo pessoas estão morrendo em massa. E por conta do Covid, e não só por conta do Covid, mas porque pessoas precisavam ir. E eu tive o caso da minha mãe, né? Faz um mês que ela faleceu. Então, muitas pessoas estão me perguntando, como é que você está superando isso? Como é que você está? As pessoas falam assim, mas você tá triste, mas você tá bem? Como é que você está sobrevivendo? E então eu queria compartilhar com vocês como é que está sendo esse processo e auxiliar muitas pessoas que não conseguem entender muitas vezes esse processo e como eu passei por esse não entendimento também, essa desconexão. Por mais que a gente fale sobre as nossas emoções, alta performance, equilibrar a nossa mente, equilibrar as nossas emoções, como isso acaba pegando e pesando quando a gente passa por isso. E só quem passa é quem sente de verdade. Mas como nós podemos passar por isso de uma forma mais amena? De uma forma... não é simples, porque o processo não é simples. Mas como é que nós podemos entender e aceitar isso e levar isso de uma forma mais delicado ou mais suave, eu acho que essa é a palavra, mais suave ou mais sutil. Você se permitir sentir, mas de uma forma mais leve, de não tanta pressão, ou de não tanta culpa, ou de não tantos porquês. Porque eu acho que a primeira coisa que vem são os porquês. E a não aceitação daquilo. Mas depois, era isso que eu queria compartilhar com vocês. É isso que eu vou falar amanhã às 15h15 da tarde na nossa live lá no Instagram. E à noite, olha, amanhã meu dia vai estar cheio, aí vai ser uma sexta-feira pancada amanhã. E aí, de 21 horas, nós vamos fazer a nossa super aula, onde a gente vai ter o nosso treinamento de como nós podemos desenvolver esse negócio. A gente vai falar sobre plano de negócio, faz tempo que eu não falo sobre plano de negócio. Então, a gente vai falar sobre o plano de negócio, a gente vai reconhecer todas as pessoas que trabalharam intensamente, a gente espera por vocês, a gente vai reconhecer todas as novas pessoas que chegaram. E se você está chegando agora também, venha fazer parte às 21 horas. Eu acho que vai ser realmente incrível. E só para terminar a nossa live, eu queria deixar aí
uma pergunta aí para vocês se fazerem todos os dias de manhã quando vocês acordarem. Sempre que você acordar, imagina que é mais uma possibilidade que você tem. Sempre que nós acordarmos. Porque um dia que nós não acordarmos mais, a gente não vai estar mais nesse plano terrestre. Então, quando você acordar todos os dias, começa a se perguntar: o que eu quero fazer hoje? O porquê eu estou fazendo isso hoje? E o que me motiva para fazer isso? Eu tenho algo que me motive? Por que eu quero fazer isso? Então, fica aí a minha reflexão para vocês terminarem a noite de hoje e começarem a fazer essas perguntas, essas grandes perguntas que transformam verdadeiramente a nossa vida. Um grande beijo para vocês. Até amanhã.